olha lá, tem tempestade em copo d'água, tem manchete dúbia para favorecer o Elon Musk no Brasil. Peraí, tô vendo aqui um negócio, olha só, embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu nota que está monitorando a situação da suspensão do Twitter no Brasil. Monitora. E aí vem uma história no jornal o Globo de que os ministros brasileiros estariam com medo de que se tirasse o passaporte do ministro Alexandre de Moraes para não deixar ele entrar nos Estados Unidos, o que seria um constrangimento para toda a corte. Aí depois a reportagem vai indo e ameniza a conversa. Agora eu já não sei se esta nota da embaixada é alguma coisa interna da embaixada e a reportagem do Globo começou a aumentar a conversa, ou se simplesmente a reportagem do Globo diz alguma coisa de verdadeira. Ficou estranho isso. Porque, veja, vamos deixar de lado essa história de é verdade ou não é verdade. Vamos tomar como uma situação a seguinte. A embaixada emitiu uma nota que está monitorando e tal. Bom, mas isso significa alguma posição oficial do governo americano? Não, isso é a embaixada aqui no Brasil. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu uma nota. Pode ser uma embaixada que tenha a influência do Musk. Por que não? Só porque está no governo Biden? Não tem pezinho do Musk numa embaixada? Principalmente aqui no Brasil? Pode ter. Aliás, deve ter. Agora, a outra pergunta que eu faço é o seguinte. Desde quando os Estados Unidos têm alguma coisa a dizer sobre plataforma de rede social? Sobre liberdade de expressão? Vamos recordar um detalhezinho? Que, aliás, é um detalhezinho que, né? Onde está o Assange? Ué, se os Estados Unidos primam tanto por liberdade de expressão, por que o Assange virou inimigo público número 1, traidor da pátria, e se passou 20 anos aí? Era um moço, tá de cabelo branco, gastou uma vida viajando de embaixada para embaixada, pedindo asilo político, porque publicou documentos que diziam respeito a cada cidadão americano. Então, onde é que está essa conversa de liberdade de expressão? Todo mundo sabe que durante vários períodos dos Estados Unidos, a liberdade de expressão foi jogada no lixo. Será que os Estados Unidos se esqueceram que eles são o país que conseguiam fazer com que uma figura como Charlie Chaplin fosse expulso do país? Já imaginaram? Não tem sentido os Estados Unidos falarem em liberdade de expressão. Eu acho que não falaram. Eu acho que isso não tem a ver com o governo Biden. Até porque o próprio Biden está numa disputa acirrada em relação às Big Techs, porque elas não querem pagar imposto e ainda por cima fazem monopólio. Agora, que tem americaninho aqui e ali falando em liberdade de expressão em favor do Musk, se tem. Até porque o próprio Trump está envolvido. E os Estados Unidos está em campanha eleitoral, então
os ânimos estão acirrados também. Vamos deixar claro uma coisa, gente. Vamos deixar claro uma coisa. Onde é que está a ilegalidade dos atos do Alexandre de Moraes? Esse é o problema. Não há ilegalidade perante a legislação interna e não há ilegalidade perante qualquer lei internacional. Meu Deus do céu! Todo mundo viu o serviço do Twitter. Todo mundo sabe que o Musk comprou o Twitter para fazer esta arruaça que ele está fazendo. Todo mundo sabe que legislação de outros países ele cumpre. Ele está numa campanha para ter o governo na mão. Ele quer que o governo seja o governo dos bolsonaristas. Ele quer entrar na Amazônia, ele quer entrar, fazer o serviço dele aqui. E ele já percebeu que a conversa em outros países até pode acontecer, mas que no Brasil não acontece. Ele não conseguiu o canal. Ele fez um canal pela direita e aí ele ficou. E ele está apostando nesse canal, ele está apostando que não vale a pena conversar com o governo de esquerda no Brasil. Que isso atrapalharia ele, inclusive em outras questões. É uma opção política dele. Porque tem muito empresário por aí que conversa tranquilamente. Vocês acham que os outros empresários das outras redes sociais não querem vantagem no Brasil? Querem conversa com o governo, conversa, né? Onde é que está a lei? Nós nos submetemos. Num determinado momento da trajetória, o Musk achou que isso daqui seria terra dele. Que o Bolsonaro ia durar. Não durou. E ele já tinha pego o barco. Senão ele... Veja, ele é um tonto. Musk é um tonto. Musk é um tonto. É um cara que... realmente tem projetos, ele tem projetos megalomaníacos, assustadores. A questão dele, se Musk não fosse tão milionário quanto ele é, por herança, as coisas já teriam... Porque ele não sabe ganhar dinheiro. O que ele sabe fazer é ir batendo cabeça aqui e ali. Ele vai batendo cabeça aqui e ali. Como ele tem muito dinheiro, o capital acaba empurrando ele, às vezes, para o lado certo. A compra do Twitter foi uma compra completamente para perder dinheiro. Ele comprou um negócio que não valia o que ele pagou. Ele depois teve dificuldade para pagar. Por que ele quer o Twitter? Ele quer o Twitter para fazer política, para aparecer, para se mostrar aquilo que ele quer ser. Ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Como ele não pode, ele é presidente do mundo. Para ele, as pessoas, muitas vezes as pessoas não entendem o que é um americano. Ele não é americano de nascença, mas ele tem um espírito etnocêntrico que está presente nos Estados Unidos. Estados Unidos, gente, eu morei e trabalhei lá. É um país onde o etnocentrismo, o voltar-se para dentro, o olhar para o próprio umbigo, pertence a quase todos eles. Não depende de posição política. O cara pode ser um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, mas ele conhece muito pouco do mundo fora. E ele se interessa muito pouco pelo mundo fora. Ele só se interessa quando este mundo fora o ataca. Aí os americanos começam a ter uma tendência de olhar. Eles olhavam muito para a Rússia, depois eles começaram a olhar para o mundo árabe. Agora eles olham para a China.
Para a Índia e para o Japão, eles olham como lugar turístico, para eles, exótico. Mas eles não a Europa, mesmo os intelectuais, eles olham muito pouco para fora. Então, é um país etnocêntrico. Então, o Musk é um pouco isso, né? Importa ele aparecer dentro do quadro americano. A Amazônia hoje é alguma coisa que é importante dentro do quadro americano. Dentro do quadro mundial, claro. Então ele quer aparecer ali, ele quer ali. Agora, Paris, Moscou, Índia, ele vai negociando aqui e ali, vai entrando aqui e ali. Agora, aqui ele quer ter presença, como se ele falasse, ó, isso aqui é Estados Unidos, Brasil, aqui é meu terreno, aqui eu mando. Lá nos outros lugares eu negocio. Quando o cara faz um livro nos Estados Unidos, ou faz uma música, e isso é sucesso num outro lugar, eles não dão a mínima. Só é sucesso se for sucesso nos Estados Unidos. E a questão do Musk com o Brasil é uma questão da Starlink na Amazônia e etc., né? Mas é fundamentalmente a perspectiva do trumpismo. Talvez ele até mais tarde queira, né? Mas para ele, China, ele negociou. Ele negociou na China. A China tem um sistema que não tem censura para tudo. E ele tá lá. Lá ele não fala nada. Pelo contrário, ele faz homenagens ao Partido Comunista Chinês. Então para desse negócio de Musk defende liberdade. E outra coisa, para desse negócio, o Musk defende a liberdade, é mentira, mas o Moraes também é mentiroso. O Moraes é mentiroso onde, gente? Ou ele é autoritário onde? Quer dizer, o Brasil é um país onde a lei, quando é para um cara como o Musk, não deve ser cumprida. Veja, é um negócio gozado isso, né? Porque a função do juiz não é fazer justiça como se ele fosse um tonto. O juiz tem obrigação de fazer justiça não sendo tonto. Então se o cara, eu vou aplicar a lei em você, e eu sei que você vai sair pela esquerda, então eu vou ver como é que a lei atinge também a sua saída pela esquerda, ou pela direita, ou pelo centro, para baixo. Então mas o que ele quer fazer? Né? Ele falou, não, vai proibir o Twitter, mas e daí? Né? O pessoal usa outros mecanismos para acessar. O Musk falou, bom, já que é assim, eu proíbo os outros mecanismos. Tá dentro da lei. Ah, mas não pode porque essa empresa que você proibiu, né, que você está multando, o Musk não é um acionário principal, mas ele é o acionário e ele ia escapar por ali para fazer continuar funcionando. Então o Alexandre de Moraes está aplicando a lei para pegar ele e não a lei para não pegar. Se você aplica a lei para não pegar, para que aplicar? Para cumprir formalmente a lei. Ah, o Brasil cumpriu, proibiu e tomou na cabeça porque ele fez tudo o que ele queria do mesmo jeito. Não, pera lá. Então ele mostrou claramente. Ele mostrou claramente que o objetivo dele é desestabilizar a República. Tanto é que ele está num embate de contar uma história de que é a história do Bolsonaro. Ele está de novo no Twitter dizendo que o Alexandre de Moraes decidiu as eleições. Quer dizer, ele está contando essa história do Bolsonaro. Até o Bolsonaro já desistiu de falar isso. E ele continua, quer dizer, ele quer fomentar a subversão da República. E fica por isso mesmo.
Fica por isso mesmo. Todo mundo se submete, menos ele. E agora vem com esse papinho de que os Estados Unidos vão... que isso, gente? Primeiro, que os Estados Unidos não tem moral para falar isso. Segundo, que não é o caso do governo Biden. E terceiro, que a gente sabe muito bem como o Musk está rebolando para inviabilizar o STF, para inviabilizar a República. Ele está fazendo de tudo, gente. Ele se imbuiu de agente político dentro do Brasil. Ele esqueceu. Não, eu sou o agente político, eu vou peitar esses caras aí e vou derrotá-los. Vou fazer o país se submeter à minha empresa. Ninguém compra uma rede, ninguém compra uma empresa como o Twitter no preço que ele pagou. Ele comprou para fazer política, política dele aparecer. Ele precisa assustadoramente aparecer. Ele é um cara que o pai falou para ele: você é um bosta, eu prefiro os outros filhos. Ele não se conforma. Ele tem problemas de todo tipo. Veja o nome que ele põe nos filhos dele, X não sei o quê. Veja o que ele fez dentro da política americana. Ele deu entrevistas dizendo que ele assinou lá uma carta para o filho fazer, para ser trans. Aí, depois ele falou que não. Aí ele deu entrevista dizendo que enganaram ele. Que tava aquela Covid, aquela bagunça, e que, né, enganaram. Mas aí o filho, ele perdeu o filho, porque o filho virou filha. Ele perdeu um filho, enganaram ele. Olha as coisas que ele fala para fazer a política de direita dentro dos Estados Unidos. É uma ratazana, uma ratazana. Não, vamos combatê-lo formalmente, aplica a lei. Ele escapou. Então paciência. Não, Alexandre de Moraes está certo. Ele vai escapar por aqui, a lei pode pegá-lo ali, então pega. É assim que funciona? E depois de mais a mais, gente, de mais a mais, nós sabemos muito bem o quanto há de gente de extrema direita nos Estados Unidos que financia, né, que financia grupos. Tanto é que cadê o gengivão? Né? O gengivão tá lá protegido pela lei americana. Como? Protegido pela lei americana nada. Tá lá, né, porque tem grupos que sustentam. Grupos, muitas vezes, que têm ligação aqui. São empresários brasileiros e empresários americanos. Lembrem, né? Lembrem de quanto tempo ficou o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos fazendo ataques. Contando mentira, contando bobagem lá, morando lá. Esse papo, meu amigo... de o Brasil não conseguir pegar um criminoso lá, né? E achar que é a lei americana nada. Lei americana nada. O cara tem lugares onde ele está que a lei o favorece porque ele está sustentado. Ele está com respaldo. O que o Musk quer é uma queda de braço para desmoralizar o STF. Tanto é que você veja aí, o Bolsonaro e outros preparando aí um evento no 7 de setembro para articular o impeachment, né, o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque isso aí é duplo, gente, é duplo. Não é a questão do Alexandre de Moraes, é a propaganda do bolsonarismo para tornar o bolsonarismo
a vítima, a vítima de um autoritário. É a mesma conversa de sempre. O governo de esquerda é um governo autoritário. Viu? Não falei? Eles são autoritários. Quer dizer, quem que perdeu liberdade por conta da perda de conta no Twitter? Quem perdeu a liberdade? Tem uma série de outras redes funcionando normalmente. Quem que perdeu liberdade? Desde quando o Twitter é o centro da liberdade, gente? Só aquele tontinho do Joel aí acha que o Twitter é o lugar da esfera pública de debate. Uou! Que isso, gente? Uma rede social de um bandido é a nossa esfera pública de debate? Para com isso. Para com isso. Daqui a pouco a gente volta.